Olá estudante de nono ano, tudo bem com você? No vídeo de hoje, nós vamos abordar esse texto 4, que fica localizado na página 8 da apostila de língua portuguesa do segundo semestre de 2021, nono ano. Vamos ler? Texto 4. A seguir, você vai ler uma crônica. Esta crônica foi escrita por Rubem Braga e se chama Os Trovões de Antigamente. Então, como uma das estratégias de leitura, você vai entender que, nesse título, me parece que o assunto será sobre os trovões. E não sobre quaisquer trovões, mas sobre os trovões de antigamente. Será que é da época do Rubem Braga? Ou de outros povos mais antigos? Então, nessas nossas hipóteses levantadas, com base nelas, nós vamos verificar ao longo do texto quais hipóteses podem ser confirmadas ou rejeitadas. Rubem Braga. Estou dormindo no antigo quarto de meus pais. Logo aí, nessa primeira frase, nesse primeiro período, nós já percebemos que o narrador é em primeira pessoa, porque ele disse: eu estou dormindo no antigo quarto de meus pais. Então, o narrador é em primeira pessoa. E se trata de uma crônica. Vejamos. As duas janelas dão para o terreno onde fica o imenso pé de fruta-pão, a cuja sombra cresci. O desenho de suas folhas recorta-se contra o céu. Essa imagem das folhas do fruta-pão recortada contra o céu é das mais antigas de minha infância, do tempo em que eu ainda dormia em uma pequena cama cercada de palhinha junto à janela da esquerda. A tarde está quente. Deito-me um pouco para ler, mas deixo o livro. Fico a olhar pela janela. Lá fora, uma galinha cacareja, como antigamente. E essa trovoada de verão é tão cachoeiro, é tão minha casa em cachoeiro. Não, não é verdade que em toda parte do mundo os trovões sejam iguais. Aqui, os morros lhe dão um eco especial que prolonga seu rumor. Nossa casa era bem bonita, com varanda, caramanchão e o jardim grande ladeando a rua. Lembro-me confusamente de alguns canteiros, algumas flores e folhagens desse jardim que não existe mais. Especialmente de uma grande touceira de espadas de São Jorge, que a gente chamava apenas de talas. E lá no fundo, o precioso pé de saboneteira que nos fornecia bolas pretas para o jogo de gude. Quando começavam as chuvas, a gente ia toda manhã lá no quintal deles ver até onde chegara a enchente. As águas barrentas subiam primeiro até a altura da cerca dos fundos. Depois as bananeiras vinham subindo o quintal, entravam pelo porão. Mais de uma vez, no meio da noite, o volume do rio cresceu tanto que a família de fronte teve medo. Então vinham todos dormir em nossa casa. Isso para nós era uma festa, aquela faina de arrumar camas nas salas, aquela intimidade improvisada e alegre. Parecia que as pessoas ficavam todas contentes, riam muito, como se fazia café e se tomava café tarde da noite. E naquelas tardes as trovoadas tinham esse mesmo ronco prolongado entre os morros, diante das duas janelas do quarto de meus pais. Eles trovejavam sobre nosso telhado e nosso pé de fruta-pão, os grandes, grossos trovões familiares de antigamente, os bons trovões do velho São Pedro. Número 1. Antes de irmos para a questão número 1, perceba que esse texto foi escrito em prosa, não foi escrito em verso, ok? Vejamos. Número 1. Qual é o assunto abordado nessa crônica? Uma possível resposta é que essa crônica especificamente, fala sobre as memórias afetivas da infância desse narrador. Concorda? Número 2. Que sentido expressivo, ou seja, o que quer dizer essa forma verbal destacada aqui? Né? As duas janelas dão para o terreno onde fica o imenso pé de fruta-pão. O que significa dar para o terreno onde fica o imenso pé de fruta-pão? Uma possível resposta é que essa forma verbal dão significa que as janelas ficavam em frente para o terreno, de frente para o terreno. Lembrando algo que eu comentei no vídeo passado, que forma verbal significa um verbo, só que conjugado no presente, no passado ou no futuro.
Número 3. Que sentido apresenta o elemento coesivo destacado em "deito-me um pouco, mas deixo o livro"? Lembrando alguns detalhes, algumas explicações do vídeo anterior. Elemento, em língua portuguesa, vai ser considerado uma palavra, um termo, uma expressão. Coesivo. Coesivo vem de coesão, ligação. Isso significa que esta palavra destacada aqui, que é a palavra mais no caso, conecta, liga duas outras ideias, né? Conecta essa parte à parte que vem na frente. E vejamos, destacado porque está aqui sublinhado e em negrito. E repare que esse tipo de questão, que sentido apresenta a palavra mais no texto, é bem frequente. Isso é algo que a Prefeitura do Rio de Janeiro pergunta muitas vezes ao longo das apostilas, ao longo de todos os anos escolares. E nesse caso, novamente, esse mais, que é esse termo destacado, apresenta o sentido de oposição, de contrariedade. Ele liga ideias contrárias, ideias opostas. Ou seja, ele se deitou para ler. Veja, ele se deitou para ler, mas acabou deixando o livro, ou seja, ele não leu. Ele ia ler, mas não leu. É uma ideia de oposição, de contrariedade. Número 4. Há um fato ou uma opinião em "E essa trovoada de verão é tão cachoeiro, é tão minha casa em cachoeiro"? Explique. Nesse número 4, nós temos uma opinião, pois se refere à memória pessoal do narrador. Ou seja, outra pessoa poderia discordar desse narrador em relação àquela trovoada de verão. Essa é a explicação. E chegamos agora à página 9 da apostila, porém página 8 aqui nesse arquivo. Número 5. Em "Lá fora, uma galinha cacareja", qual é a circunstância indicada pela expressão destacada? Lembrando que expressão é quando eu tenho mais de uma palavra. Veja, lá fora são duas palavras, por isso se trata de uma expressão. E a palavra circunstância significa a mesma coisa que sentido ou ideia. Então, vejamos, lá fora indica uma circunstância, uma ideia, um sentido de quê? A resposta é ideia de lugar. Concorda que quando eu digo lá fora indica uma ideia de lugar? Eu sei que você concorda. Vamos para o número 6. Por que a família de fronte, ou seja, de frente, teve medo? Veja que na pergunta este porquê é separado e é sem acento porque está longe do ponto de interrogação. Sempre que é uma pergunta, nós temos o porquê separado. E como esse porquê separado está longe do ponto de interrogação, ele será sem acento. É por esse motivo que é separado e sem acento. Ou melhor, por esses motivos. Porém, na resposta, o seu porquê deverá ser junto e sem acento também. Número 6. Por que essa família de frente, teve medo? Você tem que voltar lá no texto e descobrir que, resposta, a família de fronte teve medo do volume do rio que cresceu muito, anunciando uma enchente mais uma vez. Por isso que essa família teve medo. Número 7. Que consequência é apontada quando os vizinhos iam dormir na casa do narrador? Qual é a consequência de os vizinhos dormirem na casa do narrador? Uma resposta possível é que o narrador conta que a vinda dos vizinhos para a casa dele ocasionava um clima de felicidade, quase que um clima de festa. Número 8. Ao final dessa crônica, que sentido podemos concluir? Inferir significa concluir, veja, inferir, da expressão trovões familiares. Uma resposta possível é que os sons que os trovões fazem são muito conhecidos pelo narrador. Então esse é o sentido que podemos inferir da expressão trovões familiares. Esses trovões eram tão conhecidos por esse narrador que eles eram quase família. Vejamos o que está escrito nesse retângulo. Você já reparou que, em um texto, existem palavras ou expressões que servem para ligar ideias? Eu estava falando sobre isso com vocês ali numa dessas questões. Para fazer a conexão, essa ligação torna o texto articulado. É como se houvesse uma costura unindo partes do texto e estabelecendo relações, construindo sentidos. Algumas expressões indicam conclusão, como essas palavras, veja, então, assim.
podem indicar causa ou explicação, como é o caso da palavra porque, da palavra pois. Podem indicar oposição, conforme nós vimos ali, como exemplo as palavras mas e porém. Existem também elementos, ou seja, palavras que podem ligar outras palavras. E são estas, veja, de, com, em, sobre, sem, para. Estas palavras aqui, que nós acabamos de ler por último, de, com, em, sem, sobre, para, reticências, repare nas reticências, porque é importante isso futuramente, estas palavras são as preposições. Fique atento aos elementos coesivos, a esses elementos que costuram as partes do texto. Esses elementos coesivos promovem essa ligação entre as partes do texto. Ok? Fique ligado nisso, ou fique ligada. No próximo vídeo, nós vamos abordar esse texto 5, que tem o título assim, olha, Consciência Negra, Portela planta baobá por sambistas vítimas da Covid. Foi escrito por Lígia Souto em 20 de novembro de 2020. Então, até o próximo vídeo, fiquem bem, se cuidem e até lá. Um abraço.